Pois é, quando se fala em geografia humana, os geógrafos costumam dividir o mundo em zonas de expulsão e zonas de atração. As zonas de expulsão são aquelas onde os fatores socioeconômicos levam a população a tentar sair, porque faltam oportunidades de emprego, falta talvez segurança pública. No caso do Brasil, existem fatores políticos, porque está claramente faltando liberdade, né? Existe uma censura, uma verdadeira ditadura. E existem os polos de atração, que são naturalmente os lugares onde existe mais desenvolvimento econômico, onde existe ainda algum grau de liberdade. E está chegando ao ponto que o Brasil está entrando numa situação muito semelhante à da Venezuela. Nós olhávamos para a Venezuela lá para os idos de 2000 e pouquinho, na época que o Hugo Chávez estava dando o seu golpe comunista, e falávamos, coitado dos venezuelanos, e nós não entendemos que isso pode acontecer com qualquer um. É a mesma coisa que aquele cara que tira racha no trânsito, aí ele vê os outros tirando racha e fala, coitado, bateu, ficou tetraplégico, mas comigo não vai acontecer. Não vai acontecer, a liberdade é uma coisa muito frágil, muito delicada. É tão delicada quanto a nossa coluna espinhal. Basta que a vigilância cesse, basta que as pessoas achem que a liberdade é take it for granted, está garantido, e nós perdemos, porque os comunistas trabalham diuturnamente para tirar a nossa liberdade. É igual vagabundo, é igual bandido. Não adianta você achar que você está seguro, aí está andando com o celular na rua, assim. Os bandidos estão planejando novos tipos de golpe, de assalto. E os comunistas são bandidos em larga escala. Santo Agostinho dizia isso. Governos tirânicos são bandidos em larga escala, fim. Mas talvez sejam até muito piores, porque eles se passam por representantes do povo, né? Coisa que um bandido muitas vezes não tem a cara de pau de fazer. E o resultado é a destruição econômica, o esfacelamento econômico do Brasil. As ingerências do Haddad vão cobrar o seu preço. O preço dos alimentos altíssimo, as empresas fechando as portas vão cobrar o seu preço. E muitos brasileiros vão embora. E um fenômeno que acontece muito também é a fuga de cérebros. Pessoas criativas, empreendedoras, muito bem qualificadas, que poderiam liderar a geração de empregos produtivos no país, vão embora porque têm condições de ir embora. E digo mais, eles fazem deprimido de forma nenhuma alguém que vai lá preservar a si mesmo e preservar a sua família. Porque a culpa não é de quem sai. A culpa é de quem causou a situação que obrigou essas pessoas a saírem, como é o caso do PT. E aí, na Itália, outro dia estava até conversando com uma advogada de imigração, amiga minha, falando que o tempo está acabando também. Os italianos estão querendo restringir as leis de aceitação de cidadania, de imigração brasileira. Então, olha o ponto que chegou. Chegou ao ponto que o terceiro mundo aqui, o sul global, né, América Latina, foi tão vitimada pelos comunistas que até a Europa, lá, que é toda woke, toda progressista, está querendo fechar para a imigração latina. Esse é o resultado do socialismo na América Latina. Bom, eu conheço, grosso modo, 3 tipos de brasileiro hoje em dia. Decente, né? Não vou falar da turma que fez o L e participa, então, da pirataria contra quem produz riqueza, né? Dos brasileiros trabalhadores, honestos, decentes, que é a maioria, existem basicamente 3 grupos hoje em dia, né? Os que querem sair e não podem, os que querem sair e estão se mexendo para isso, mas precisa de visto, precisa de vender coisa, empresa, sei lá o quê, planejar a saída. E aquele terceiro grupo, que eu confesso até ter uma certa simpatia, digamos assim, extra, né? E quase também um pouco de comiseração, que é o grupo que ainda mantém a esperança de que, calma, vamos ver até onde vai esse troço, a gente pode reverter, né? Tomara que eles estejam certos. Tomara que eles estejam certos. Mas o Cogos trouxe a questão da Venezuela e é muito importante. A gente cansou de ouvir no Brasil a analogia do sapo escaldado e tudo mais, né? Então, assim, o perigo do terceiro grupo é quando que eles vão traçar aquela linha divisória, porque o brasileiro é um sujeito adaptável. O ser humano, desculpa, o brasileiro mais ainda, né? O brasileiro faz de tudo, troça, carnaval e assim suporta o absurdo. Ele banaliza o absurdo para sobreviver. Mas o ser humano é adaptável. O ser humano é um bicho que conseguiu viver, não a maioria. Muitos pereceram, claro, mas até em campo de concentração. Você se adapta, você cria algumas narrativas e tudo mais. Então, hoje no Brasil tem muita gente em negação, mas já é uma minoria. A maioria já se deu conta do que está acontecendo. Mas existe uma parcela, com esperança, de que os verdadeiros golpistas não vão lograr êxito.
que alguma coisa vai impedir. Talvez manifestação nas ruas, talvez o Congresso, talvez os próprios tucanos do centrão fisiológico do sistema que fizeram uma aliança instável e oportunista com a turma do Zé Dirceu e Lula, porque precisavam se livrar da direita. Se a economia piorar, pode ser que tenha um impeachment de novo. Enfim, cada um tem sua tese. Mas o fato é que as coisas vão piorando a cada dia. Eu até brinco, entre aspas, na minha live, né? E faço isso desde o primeiro dia de desgoverno. Não se desesperem tudo de uma vez, porque a situação vai piorar. É evidente que vai piorar. Olha quem está no comando do troço. Olha o que essa gente quer e do que essa gente é capaz. Então, ainda que tenha uma luz no fim do túnel e não seja um trem, bala vindo em alta direção, em alta velocidade em nossa direção, a coisa vai ter que piorar antes de melhorar. Então, minha admiração, meu respeito aos resilientes, né? Tem aqueles que, de alguma forma, se adaptam e contam narrativas para sobreviver melhor a esse caos que os comunistas estão impondo ao país decente. E tem muita gente planejando sair. Quem pode, está pensando. Aqui nos Estados Unidos está vindo muita gente, e a Europa é um caminho mais fácil também para muitos, porque tem cidadania e tudo mais. É aí que entra a notícia. Claro que a Itália está sobrecarregada. Portugal também. Portugal andou reclamando e os países europeus andaram reclamando de Portugal. Então, assim, vai piorar. O risco, né, do sujeito, eu não quero aqui soar alarmista, nem derrotista, o risco de você falar, não, vou aguentar mais um ano para ver como é que fica, é aquela situação onde começam a fechar o cerco. Porque regime comunista se diferencia de regime capitalista com base no muro. Ambos têm muro. Quem quer ausência de muro é maluco, né? A casa da mãe Joana. Qualquer lugar tem muro. O Trump quer um para impedir a entrada de imigrantes ilegais. Os comunistas querem um sempre para impedir a saída do próprio povo. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.